Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do médico amado mais uma vez. Lucas capítulo 15. Vamos ler o versículo 18 e 19. Esta semana, ao ler o livro de Lucas, e ao passar por esse texto, o Espírito Santo tocou de uma forma diferenciada em relação a essa questão da nossa habitação na casa do Pai. Capítulo 15, aqui a partir do versículo 11, Jesus conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos, muito conhecida, muito, mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas naquela casa não havia apenas um filho, haviam 2 filhos, ou havia 2 filhos. E hoje nós queremos estudar um pouco sobre o filho mais novo, e se Deus nos der graça de estarmos ainda aqui no próximo domingo, nós estaremos ministrando sobre o filho mais velho. Leia comigo então o versículo 18 e o versículo 19. Uma fala do filho mais novo, depois de estar longe da casa do pai. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Muito obrigado pelo teu Espírito, que se move poderosamente nos corações e nas nossas vidas neste lugar. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez poder compartilhar com o teu povo aqui neste lugar a tua palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu clamo a ti, que conheces o meu interior, que conhece as minhas deficiências, que conhece as minhas limitações. Eu clamo para que o Senhor possa falar profundamente em cada coração, muito além daquilo que as minhas palavras podem fazer ou falar aos ouvidos. Que o Senhor, através do teu Espírito, possa ministrar aos nossos corações poderosamente, e que possamos, Senhor, assim nos enxergarmos, ou enxergar a nossa posição, enxergarmos a nossa condição, enxergarmos o nosso ponto de vista dentro da tua casa, como filhos que somos. Que o nosso coração esteja nessa noite ensinável, para que assim, Senhor, possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome. Como já foi dito, Pai, não permita que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que todos sejamos tocados pelo teu Espírito, ministrados pela tua palavra e transformados pelo teu poder e pela tua presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, ao passar por esse texto, me ressaltou o fato de que o filho mais novo, ao tomar a decisão de sair da casa do pai, de requerer a sua herança, ele tinha plena consciência do que estava fazendo. Eu não sei os irmãos, mas por causa de alguns ensinamentos, de algumas mensagens, muitas vezes nós somos levados a ler um texto já com um determinado olhar, já com determinadas lentes, e aí nós já automaticamente
temos uma tendência de interpretar o texto de acordo com aquilo que nós ouvimos. E muitas vezes não nos detemos para prestar atenção. Eu sempre entendi que o filho não sabia direito o que estava fazendo, mas quando ele começou a passar por dificuldade, ele caiu em si. E então, caindo em si, ele viu o que ele tinha feito com o pai. Mas o Espírito Santo me levou e eu voltei de novo, para analisar o texto, para estar sendo ministrado por ele. E quando nós vamos olhar minuciosamente o texto, nós vamos ver que o que ele caiu em si, não foi quanto ao que ele tinha feito contra o pai, mas ele caiu em si quanto à troca que ele havia feito, quanto ao que ele tinha feito de trocar a casa do pai, a vontade do pai, pela sua própria vontade, e o quanto aquilo dera errado na sua vida. Porque quando ele decide tomar uma posição diversa, uma posição contrária ao que ele tinha tomado, ele expressa, e ele sabia exatamente o que ele tinha feito contra o pai. Ele sabia exatamente não apenas o que ele tinha feito contra o pai, mas o que ele tinha feito contra Deus. E isso me chamou muito a atenção, porque o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, de que normalmente existem algumas circunstâncias que precedem a nossa evasão, podemos dizer assim, da casa do pai. Antes de sairmos da casa do pai, existem algumas circunstâncias. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, minha esposa, sempre cuidadosa como é, eu indo me exercitar, brincar de vôlei ali, e ela disse: olha, se aqueça, tenha cuidado com as suas articulações. Eu mostrei para ela um vídeo de uma pessoa fazendo um exercício, e ao levantar o peso, o joelho quebra, sai do lugar e desloca assim na frente da câmera. Você ouve o estralo. E ela disse: toma cuidado, porque o ligamento não se rompe de uma única vez. Ela estuda bem isso, está estudando fisioterapia e gosta, e já conhecia bastante disso, e agora muito mais. Ela diz: o ligamento, ele não rompe de uma vez, ele vai dando sinais, ele vai dando alguns sinais, e se você não prestar atenção nos sinais, chega um momento em que, às vezes, com pouca carga, no sentido de pouco peso, ele rompe. E aí eu fui jogar vôlei, e brincando lá, povo tudo assim mais ou menos da mesma idade. Um dos senhores que estavam ali brincando, numa posição um pouco mais para trás, vôlei de areia, e ele estava assim quando a bola veio, que ele arrancou para poder pegar a bola. Ele já caiu, e machuquei o joelho, saiu, meio que animou para voltar, mas aí o sangue esfriou, e ele não conseguiu voltar. E quando foi no próximo jogo que eu fui, ele disse: rompi o tendão, vou ter que fazer uma cirurgia. E eu falei: que triste. Ele falou: pois é, eu vinha sentindo uma dorzinha. Eu fui sentindo uma dorzinha, mas achei que não era nada. De repente, e na hora eu lembrei do que a minha esposa havia me dito. Muitas vezes nós não vamos prestando atenção na nossa vida, em relação à nossa vida espiritual. Estamos na casa do Pai, estamos usufruindo daquilo que o Pai provê para as nossas vidas, mas chega um momento em que nós não prestamos mais atenção naquilo que são privilégios nossos, e nós achamos que é a coisa mais natural do mundo sermos supridos, nutridos. O Rafael faz um curso lá no CEP de espanhol, aí não dá tempo de ele ir em casa almoçar, e ele ganhou então uns vouchers para poder almoçar lá, mas disse que a comida era um pouco sofrida.
E a minha esposa decidiu fazer marmita para eu levar, então eu vou buscá-lo da escola e levo ele para poder fazer o espanhol, que é muito próximo, o horário não dá tempo. E num daqueles dias, numa comida simples, comida cotidiana, ele estava comendo lá e uma das amigas não conseguiu comer a comida que tinha e estava com muita fome, e ele repartiu um pouco da marmita que ele tinha com ela. E ela comeu daquela comida simples e olhou para ele e disse: puxa vida, que comida gostosa, parece comida de beira de praia. E então, chegando em casa, muitas vezes, depois ele conversando com a minha esposa, com a Mônica, e ela me falando, muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que temos. E aquilo muitas vezes já passa a não fazer mais tanto sentido para a gente. Assim como o povo caminhando no deserto, durante 40 anos, não precisava plantar e nem colher, eles simplesmente saíam todos os dias, exceto no sábado, saíam e recolhiam o alimento, o maná que caía do céu. Eles simplesmente recolhiam, cozinhavam ou assavam, faziam bolo. Mas aquilo começou a ficar natural e eles diziam: só tem essa comida miserável para comer. Nós vamos nos acostumando com aquilo que Deus vem providenciando, vem provendo para as nossas vidas. E foi exatamente o que aconteceu na vida do filho mais novo. E eu queria então conversar com os irmãos sobre o tema de Na Casa do Pai, essa primeira parte falando a respeito do filho mais novo. O versículo 11 conta o início dessa história dizendo que Jesus, ele continuou, ele estava ensinando e ele continua dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E o Espírito Santo começou a trazer ao meu coração a questão de que o filho, ele não diz: pai, eu quero ir embora de casa, eu quero sair de casa e eu não quero sair de mãos abanando, como diziam os meus pais. Não quero sair de mãos vazias. Não, ele não fala isso. O requerimento dele é diferente. Ele queria a parte que era dele. Não é de agora, mas desde aquela época já se tinha o entendimento de que não existe herança de pessoa viva. Não existe. Outro dia, conversando com uma mulher, ela disse: olha, eu tenho uma amiga que o irmão está doente, e os pais tratando do irmão, ela chegou para os pais e disse: vocês têm que parar com isso, vocês estão gastando toda a minha herança com o meu irmão. E os pais tristes, e ela falando: não, ela não tem herança nenhuma. E a gente conversando, eu falei: não existe herança de pessoa viva. A herança só é transmitida a partir do momento da morte. A transmissão acontece exatamente no momento da morte. E quando aquele jovem, quando ele pede para o pai a sua parte, a parte que lhe cabia, ele estava exatamente declarando isso, desonrando o pai e tendo-o como morto. O que ele estava fazendo era dizendo para o pai: olha, a sua proteção não me interessa mais, a sua forma de agir com as minhas coisas não me interessa mais. E ele reconhece do texto que nós lemos, você vê que ele reconhece isso, que ele diz: olha, eu não sou mais digno de ser chamado filho. Ele entendia a desonra, a indignidade da ação dele, ou quão indigno ele se tornou ao chegar para o pai e dizer: eu quero o meu direito. E muitas vezes nós não prestamos atenção, e somos até ensinados, nós estarmos dentro da igreja e ficarmos
cobrando a Deus os nossos direitos, aquilo que nós achamos que é a nossa parte, aquilo que nós achamos que Ele deve para nós. Então, antes de sair da casa do Pai, existe em primeiro lugar uma cobrança em relação aos nossos direitos. Nós começamos a achar que do jeito do Pai não está bom. Nós começamos a achar que as limitações que há na casa do Pai não estão boas, que Ele não está lidando bem com a nossa parte financeira, Ele não está lidando bem com a nossa parte emocional. Por isso eu falo do testemunho da Alessandra. Alessandra, congregando aqui na igreja desde pequeno, posso compartilhar, né, Alessandra? Ela sempre compartilha isso com a gente. Muitas vezes, muitas pessoas chegaram para ela e disseram: olha, você precisa sair daqui, você precisa ir para uma igreja maior, para um lugar onde tenha mais jovens, para que você possa encontrar um namorado, para que você possa casar-se. E ela disse: eu creio que o Senhor pode trazer aqui. E aí entra essa parte que minha esposa falou. Deus faz um rebuliço e traz lá de Rondônia essa peça rara, com exclusividade. Mas muitas vezes nós achamos que Deus está tratando mal. Parece que todo mundo sabe que eu tenho que casar, só Deus que não sabe. Parece que todo mundo sabe que o meu emprego está ruim, só Deus que ainda não se ligou ainda que eu preciso mudar de emprego. Todo mundo sabe, todo mundo, está claro para todo mundo que o meu salário está pouco. Parece que só Deus é que não se ligou ainda para tocar no coração do meu patrão, ou para mover na minha empresa, ou para fazer com que as portas se abram. E nós começamos então a dizer para Deus: olha, passa a minha parte, eu quero a parte que eu tenho direito. E com essa atitude, nasce no nosso coração o desejo de ir para um lugar distante do Pai. Não começa saindo de casa, não começa saindo da igreja, não começa já a onda grande, não. Como dizem alguns, o furacão começa com o bater da asa de uma borboleta do outro lado do oceano. E foi assim que aconteceu. Aquele jovem chega, não sabemos se era jovem, falamos jovem, mas não sabemos se era jovem. A Bíblia só fala que era o filho mais novo. Não sabemos quanto tempo tinha passado. Mas o certo é que ele chega para o pai, e o pai, para piorar a coisa, para desgraça daquele filho, o pai concede o que ele queria. Já ministrei outras vezes aqui para vocês, dentro dessa responsabilidade que nós temos que ter em conhecer a palavra de Deus, porque assim como lá no Antigo Testamento você vê Deus permitindo Balaão, depois de já ter falado para Balaão que ele não deveria ir, Balaão insiste e Deus permite que ele vá para a desgraça dele. Também agora, Jesus contando essa parábola, o pai, para a desgraça do filho, ele concede a parte que cabia ao filho. O filho mais velho sempre tinha uma parte maior, e o filho mais novo ficava sempre com uma parte menor. O certo é que repartiu, e o filho pegou a sua parte. Ele pegou a parte e continuou na casa do pai. Ele não pegou a parte e saiu. Ele pegou a parte dele e continuou ali. E é por isso que muitas vezes nós achamos que as coisas continuam bem, mesmo quando nós passamos a querer colocar Deus contra a parede, a querer achar que Deus tem que passar no nosso tempo, conforme a nossa vontade, aquilo que nós achamos que é nosso direito. Ao invés de simplesmente saber que na casa do pai há fartura de pão, na casa do pai não falta nem para os empregados, nem para os servos. Mas isso já não fazia diferença
para a vida daquele jovem. No texto original, no texto vernacular, traz dizendo que poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para um lugar distante. Ele achou que já estava autossuficiente. Quantas vezes nós olhamos e percebemos pessoas que, ao receber alguma coisa de Deus, eles tomam aquilo como sendo o ponto de partida para separar-se de Deus e para ir para mais longe. Quantas vezes nós olhamos que aquela desonra que começa como uma pequena fagulha, ou como um pequeno leme que é colocado debaixo de um barco, mas tem a função de direcionar todo o barco, ou como a língua que é colocado dentro da nossa boca, que como um pequeno membro domina e faz com que a vida e a morte seja influenciada por ela. Assim também nós não percebemos algumas decisões, alguns direitos que requeremos, e ainda que continuamos dentro da casa do Pai, mas o nosso coração já está lá fora. O coração daquele jovem já estava lá fora. O coração daquele jovem já estava com as prostitutas, já estava com a churrascada, e sabe-se lá Deus com o que mais. Porque o texto diz que ele gastou tudo o que ele tinha dissolutamente. Mas embaixo, quando o irmão mais velho chega para vociferar, para externar toda a sua raiva para com o pai, ele diz: esse teu filho que gastou todos os teus bens, não é os bens dele, todos os teus bens com as prostitutas. Não é uma ilação. O texto diz que ele gastou com prostitutas. Então ele pega e ele simplesmente, poucos dias depois, ele decide abandonar a casa do pai. E ele sai para um lugar distante. Sai bem, sai abastado, sai com o coração feliz, sai com o dinheiro no bolso. E com dinheiro no bolso, com saúde, você tem muitos amigos. Tem muitas pessoas que gostam de você. Tem muitas pessoas que vão à sua casa. Tem muitas pessoas que estão ali visitando, que ligam para você, que mandam mensagem. A grande questão que aquele jovem não contava é que o tempo viraria. E de repente, talvez achando que o que ele havia aprendido na casa do pai era suficiente para que ele pudesse se manter, porque na casa do pai certamente ele tinha boas habilidades, assim como podemos entender por causa do filho mais velho, que cuidava do gado, que cuidava das ovelhas, né? Então o pai era fazendeiro, latifundiário. Ele sabia cuidar do rebanho, sabia cuidar daqueles tipos de rebanho, das coisas que o pai tinha. É aquele que diz: não, de fome eu não passo, sei trabalhar, tenho força, tenho saúde. Deus me dê saúde, o resto deixa comigo. Já ouvi as pessoas falar assim? Só quero que Deus me dê saúde, o resto eu dou conta. É o bonzão, é a boa zona. Mas quando estava longe do pai, a Bíblia diz que veio uma fome sobre a terra. E aí já não havia mais serviço. E ele foi se empregar para cuidar de porcos. Nós não temos noção do que é isso. Você e eu podemos até nos esforçarmos para entender quão humilhante era aquele estado em que aquele homem, aquele rapaz estava chegando.
para ir cuidar de porcos. Porque para o judeu, o porco era um dos piores animais que existia. Os piores. Eles não podiam comer carne de porco. Uma aliança que Deus fez com o povo judeu. Mas aquele homem, ele tinha vontade de comer até mesmo o que os porcos comiam. Porque eles viam os porcos enchendo a barriga. E ele com fome. Porque decidiu abandonar a casa do pai. Porque achou que as bênçãos que havia recebido do pai eram suficientes para mantê-lo. Mas não é. Então o versículo 17 diz que ele caiu em si, quanto ao que ele havia desprezado. Lá longe, sofrendo, ele agora decide que ele poderia fazer diferente. Ele poderia fazer diferente. E quando ele cai em si, ele percebe que a saída da casa do pai, que iniciou ali com a sua desonra, não tinha mais volta. O que ele tinha feito para o pai, não tinha mais volta. Que ele jamais poderia ser recebido como filho novamente. Porque da mesma forma como ele o considerava para o pai, como falamos no início, como o pai estando morto e por isso tendo que passar para ele a herança, era o mesmo entendimento que o pai tinha. O filho dele estava morto. Porque é o que o texto diz. O próprio pai diz para o filho mais velho, dizendo: esse filho estava, ou esse teu irmão estava morto. E ele sabia então que agora ele não poderia mais voltar para casa e usufruir daquilo que eram as regalias de filho. Mas ele tem uma ideia, ele diz: não tem problema. Da condição que eu estou, para a condição dos empregados do meu pai, é melhor ser escravo na casa do pai do que livre no mundo. E esse é o engano que as trevas muitas vezes vêm trazer para o nosso coração. Que você precisa sair da casa do pai, que você precisa sair da presença de Deus, para que você possa ser livre, para que você possa fazer o que você quer, para que você possa curtir da forma que você quer, ou fazer aquilo que dá na sua telha, mas você não consegue entender que chega um momento em que a nossa vida não faz mais sentido, porque sem a presença de Deus, ou como ministramos, sem o Filho, quem não tem o Filho não tem nada. E sem a presença de Deus é só uma questão de tempo para aquilo que você acha que são as suas seguranças, quer seja o seu dinheiro, quer seja o seu conhecimento, os seus diplomas, quer seja a sua saúde, a sua beleza. Vai passar. Vai passar. Vai murchar como a flor do campo. Por mais que você ache que você pode gastar da sua maneira, ou que nós achemos que possamos gastar da nossa maneira, chegará um momento em que nós vamos olhar e vamos nos arrepender. A grande questão é que, biblicamente falando, nem todos terão o privilégio que esse filho teve, de voltar para a casa do pai. Porque muitos sucumbem, morrem, antes de ter essa oportunidade. Muitos não têm esse privilégio de poder voltar, de cair em si. Como creio que você já ouviu, quantos testemunhos. Eu nunca esqueço de um testemunho que eu ouvi lá em Belo Horizonte, lá na igreja Batista da Lagoinha, conversando com um rapaz, e estávamos ali,
E a pessoa que está nos apresentando, esses aqui são os pastores lá de Rondônia e tal, e a gente conversa, um rapaz bonito, assim, alto, igual o Jean, bonito, uma boa aparência. E ele orou, e ele chegou para mim, e para minha esposa, falou: pastor, ora por mim, preciso casar. Eu preciso casar, pastor. E nós ficamos ali conversando, e nós não temos o hábito de resolver as coisas na oração. Nós precisamos entender como é que as coisas funcionam. Nós precisamos entender que a questão é posicionamento e não simplesmente um milagre. O milagre acontece, mas isso é o extraordinário. O ordinário é eu andar em obediência, entender os princípios e andar conforme a vontade de Deus. Mas o certo é que depois que aquele jovem saiu, a pessoa que estava ali conosco disse: sabe por que ele não casa, pastor? Porque ele contraiu o vírus da AIDS. Era um jovem que cresceu aqui na igreja. Era uma bênção aqui na igreja. Ministrava, tocava, cantava. Quando foi um dia, salvo engano, entrou para a faculdade, conheceu uma menina, uma jovem, muito bonita. E ele ficou uma vez com ela. E ela tinha AIDS. E agora, ele arruma namorada, mas antes de prosseguir, ele tem que abrir o coração, tem que falar. Até porque é crime, né, se não falar. E aí quando as pessoas descobrem que não vão poder ter filho, não vão poder ter relações normais, o abandonam. Por uma única vez. Muitas vezes nós vemos isso acontecendo, e muitas vezes até se pode voltar atrás, mas com as consequências, como diz a minha esposa, com um lixo que vem atrás, que vem agarrado para carregar para o resto da vida. Precisamos estar atentos. Então, ao assumir o comando da sua vida, aquele jovem, foi só uma questão de dias para que ele pudesse se afastar da casa do pai. Todas as vezes que você e eu queremos assumir o controle da nossa vida, que queremos fazer diferente da vontade do pai, que queremos fazer conforme a nossa própria vontade, é só uma questão de tempo. Lembram quando eu ministrei a vocês aqui a respeito dos passos para negar Jesus, falando a respeito de Pedro, falando do problema de Pedro de ir aquecer-se na fogueira do inimigo? Quando você decide ir aquecer-se na fogueira do inimigo, é só uma questão de tempo para você negá-lo. E daquela forma, aquele jovem não foi diferente. Ele vai para uma terra distante. Quanto mais tempo nós passarmos na casa do Pai, dentro da igreja, sem assumirmos responsabilidades que nos levem à maturidade, mais crescerá em nós o desejo de obtermos do Pai a nossa parte, as bênçãos, para gastarmos à nossa maneira. Quanto mais tempo a gente passa na igreja, sem mergulhar naquilo que é a vontade de Deus, sem mergulhar na palavra, para conhecer a palavra, para entendermos que o propósito de Deus vai muito além daquilo que nós podemos obter nessa vida, tanto mais próximo nós estaremos de passarmos a estar requerendo os nossos direitos para gastarmos à nossa maneira. Precisamos estar atentos, porque a palavra do Senhor diz, quando Paulo escreve ali aos irmãos da Galácia, quando ele escreve aos Gálatas, salvo engano, capítulo 4, versículo 1, ele diz: olha, quando o filho é criança, quando ele é imaturo, diz no vernacular, no texto original, apesar de ser filho e herdeiro de tudo, mas quando ele é imaturo, em nada ele se difere de um escravo, de nada ele se difere de um servo. Por isso, mesmo estando na casa do pai, mesmo tendo
tudo o que é do pai sendo dele também, mesmo assim, ele não pode usufruir. E é exatamente essa condição de estar na casa do pai e não conseguir usufruir daquilo que é seu, não por causa do pai, mas por causa da nossa imaturidade, porque nós não queremos crescer na presença de Deus, nós não queremos crescer no conhecimento da palavra, nós não queremos crescer na intimidade com Deus, não, nós queremos ficar no mesmismo, até o momento que nós dizemos, não, é melhor eu ir buscar o prazer, a alegria que eu quero lá fora. Por que que isso acontece? Por causa da nossa falta de posicionamento, de assumirmos responsabilidades. Porque o que dá acesso ao filho àquilo que é o seu direito por herança, naturalmente, de poder lidar com as coisas do pai, sabendo que, assim como o pai fala para o filho mais velho, vamos estudar no próximo domingo, aquilo que eu tenho é seu. Tudo que é meu é seu. Você só não aprendeu a lidar com isso ainda. E por que não aprendemos a lidar? Porque somos meninos. Porque somos crianças. E enquanto criança, apesar de herdeiro, é Gálatas 4:1 mesmo, apesar de herdeiro, nós não vamos diferenciar em nada do escravo. Por isso precisamos nos posicionarmos. Diz o capítulo 4, versículo 1 de Gálatas: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, diz na nossa tradução, na versão internacional, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O acesso àquilo que é a sua herança não vem para a sua vida por você pedir ao Pai. Vem para as nossas vidas pela nossa assunção de responsabilidade, pelo assumir de responsabilidade e pelo caminhar em obediência na presença de Deus. O filho descobriu no mundo que era melhor ser escravo do pai do que parceiro do inimigo. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Há uma consciência no seu coração de que tudo aquilo que é do Pai também é seu? Ou você ainda lida como você não tendo nada? A palavra do Senhor diz: bendito Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, diz Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 1 e versículo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a nossa questão não é falta de recebermos de Deus aquilo que nós precisamos, não. A nossa questão é a falta de entendermos o que já recebemos. E poder disponibilizarmos as nossas vidas na presença dEle para dizer: Senhor, eu reconheço, hoje eu reconheço que nem sou digno de ser chamado filho dEle, mas Ele me amou. E Ele colocou um anel no meu dedo, assim como colocou no seu dedo. Ele colocou em você e em mim vestes novas, para que você e eu possamos honrar, para que Ele possa ser chamado de seu Deus, de nosso Deus, para que sejamos, você e eu, pessoas das quais Deus não se envergonhe de ser chamado o seu Deus. E que na casa do Pai, como você está e como eu estamos, como eu estou, como nós estamos, possamos aprender a olhar para tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e a dizer, a sermos gratos ao Senhor. E a dizer: Senhor, eu sei que longe de Ti não há vida. Ele nos contou essa parábola para que você pudesse não precisar passar por isso, para que nós não precisássemos passar por isso, para que possamos aprender.
É claro, queridos, que quando nós caímos em si e voltamos, Deus estará sempre de braços abertos. Sempre estará de braços abertos para nos receber. Mas as cicatrizes, as feridas, aquilo que o inimigo vai conseguir imprimir na sua vida, nas nossas vidas, enquanto você estiver longe da casa do Pai, certamente, ainda que você esteja dentro, mas com o seu coração já longe, as consequências sempre serão pagas por nós mesmos. E hoje o Senhor convida você e a mim, para que nós possamos refletir qual é a nossa condição na casa do Pai. Somos aqueles que já estão atrás de requerer direitos? Ou somos aqueles que sabemos já ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito? Sabemos que somos dos pecadores os mais indignos, mas que pelo amor dEle fomos atraídos, pela misericórdia fomos alcançados, e pela fé alcançamos a redenção dos nossos pecados. Que nessa noite o seu coração possa se prostrar na presença dEle e possa dizer: Senhor, eu reconheço que não há lugar melhor para estar do que na tua presença, do que na tua casa, do que aos teus pés. E que você não precise sair para longe para poder reconhecer que na casa do Pai há fartura de alimento para o seu coração, há alegria para o seu coração, há tudo aquilo que você e eu precisamos, porque Ele é o Deus chamado e conhecido como Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus da provisão. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Obrigado porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E nessa noite que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Senhor, nós não sabemos como está a condição de cada um aqui neste lugar. Quantos muitas vezes, Senhor, que vão ouvir essa palavra, podem estar sendo enredados pelas trevas, enganados pelo inimigo, levados, Senhor, a querer pedir, a querer requerer os seus direitos, Deus, e com isso serem alijados, serem separados de Ti, terem os seus corações dispostos na direção de tomarem a condição de geridores, de gerentes das suas próprias vidas, separando-se assim de Ti, Pai. Que o Senhor possa ministrar a cada coração, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Senhor, se há alguém aqui que já requereu a sua herança, que já, Senhor, está com as costas, com o coração separado de Ti, mas que ainda, Senhor, está ouvindo a Tua palavra, fala aos nossos corações, para que não chegue esses poucos dias nos quais voltaremos as costas para o Senhor, simplesmente por não aceitarmos aquilo que a Tua casa tem para as nossas vidas, aquilo que no Teu colo nós encontramos, Pai. De saber que o Senhor nos tratará segundo a nossa maturidade, o Senhor nos tratará de acordo com a nossa entrega, com o nosso compromisso, e assim, Senhor, que cada coração seja sarado, cada coração possa encontrar no Senhor o refúgio, a fortaleza que precisa, e que nós possamos, Senhor, olharmos e enxergarmos que o Senhor, que é o nosso Pai, trata-nos com bondade, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, é de fato melhor para cada um de nós, e que assim, Senhor, na Tua presença, nós possamos viver todos os nossos dias, e aguardarmos aquele dia em que o Senhor virá nos buscar. Eu quero abençoar a vida de cada um dos Teus filhos aqui neste lugar, abençoar aqueles que estão ouvindo, Senhor, pelo Facebook, o YouTube, por onde quer que estejam ouvindo, Senhor, que eles possam entender, e que eles possam entender qual é o momento em que eles estão, para que os seus olhos sendo abertos, eles não venham ter que assumir essa condição, Senhor, de pródigo, de ir gastar aquilo que o Senhor tem dado a eles, longe da Tua presença, longe da Tua casa, para ir, Senhor, cuidar de porcos e ser humilhado pelo inimigo, ou fazer como Sansão, Deus, que por escolher a pessoa errada, teve os seus olhos furados, teve a sua cabeça raspada, e foi passar a servir de chacota dentro do templo do inimigo. Que o Senhor possa guardar os nossos corações, possa guardar as nossas vidas, e que assim, Senhor, na Tua presença,
presença, possamos caminhar todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, seus negócios, seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus.